Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Carolina e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre renegociação de contrato escolar. Bom, com a pandemia, muitos jovens, crianças, adolescentes estão ficando em casa devido ao fechamento de escolas. E aí as escolas programaram o ensino à distância, o famoso EAD, para cumprir a carga horária escolar. Diante desse fato, muitos pais começaram a se perguntar se não havia o direito, ou se não há o direito de repactuação, renegociação dessa mensalidade escolar, uma vez que o objeto do contrato ele foi contratado de forma presencial e não online. Bom, para responder isso para vocês, eu preciso explicar algumas coisas, mas eu já adianto que é possível sim, mas depende do caso. Temos que analisar caso a caso. Dito isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o contrato escolar ele é regido pelo Código do Consumidor. E lá no artigo 6º, inciso 5º do Código, eu peço permissão para ler para vocês, traz a parte de renegociação contratual. Vou ler aqui, depois vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. Inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Ou seja, nesse caso do colégio, nós temos um fato superveniente, qual seja as consequências do fechamento da escola devido ao Covid, que tornou esse contrato oneroso para uma das partes, ou seja, aquele que contratou o serviço escolar, os pais ou responsáveis pela criança, tá? Nesse caso, a gente tem o direito, sim, de renegociação contratual. Carol, mas a escola tem a obrigação de renegociar? Não, a escola não tem a obrigação de renegociar. A escola, ela renegocia de acordo com 422 do Código Civil, quando ela age com a boa fé que a gente traz contratualmente, trazendo de volta o equilíbrio contratual, ou seja, o contrato ele estava desequilibrado. Por quê? Porque surgiu um fato superveniente que tornou o contrato oneroso para uma das partes, para quem contratou o serviço escolar, e a escola, vendo isso, junto com o contratante, exerceu a boa-fé trazida no 422 do Código Civil para trazer esse contrato junto de novo, ou seja, para trazer um equilíbrio contratual de novo, tá bom? Carol, o colégio do meu filho, liguei para o colégio do meu filho, propus a renegociação e esse colégio não quis renegociar. Isso é um absurdo porque eles têm que fazer isso. Como eu disse, o colégio não é obrigado a renegociar, tá? Não é uma obrigação contratual dele renegociar. Ele renegocia por um dever anexo contratual, ou seja, um dever subjetivo ali de trazer o equilíbrio contratual de volta. Nesses casos, sim, aconselho a entrar com ação na justiça. Contudo, o que a gente tem que prestar atenção? O caso a caso, tá? Por que isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, o MEC, ele permite o ensino à distância. Então, se o seu filho, digamos que seu filho tem 15 anos, está ali no primeiro ano, 8ª série, 9º ano, né, agora, 9º ano, 1º ano, e ele tá ok com o ensino à distância, ele consegue pegar aquele material, ele consegue aprender, ele consegue absorver. E ele é independente, ele não vai precisar tanto de você assim para isso. Nesse caso, eu não posso te dar certeza que o juiz vai renegociar esse contrato. Na verdade, eu não posso te trazer mais certeza que ele vai renegociar esse contrato. Porque, querendo ou não, o seu filho tá tendo toda a programação escolar. O colégio, ele tá cumprindo com aquela carga. Ah, Carol, mas olha só, meu filho tem 15 anos, mas o colégio não tá cumprindo com a carga horária. O EAD, ele não tá respeitando a carga horária trazida pelo contrato. Tudo bem, então a gente tem que trazer esse material probatório para dentro da ação, para mostrar isso pro juiz, tá? Agora, se você tem um filho que é uma criança pequena, digamos, ele é de uma creche, ou ele é de um maternal, onde você tem um aprendizado maior, com deveres manuais, ou que você precise da criança no colégio, aí sim
você tem um caso de maior possibilidade de aceite de renegociação contratual pela justiça, maior do que o do menino de 15 anos ou de uma criança que já consegue prestar atenção ou conseguir desenvolver aquele EAD sem você. Por quê? Porque, querendo ou não, às vezes aquele EAD ele não está cumprindo o papel contratual, o objeto do contrato que você firmou com o colégio. Por isso que eu digo, tanto para os meus clientes que já me procuraram falando disso, quanto para vocês que estão assistindo agora, que a renegociação contratual é caso a caso. Então eu pergunto para a pessoa que vem falar comigo, que vem se consultar, quantos filhos você tem? Qual é a idade do seu filho? Que série o seu filho tá? Como tá o programa de EAD? A gente tem que fazer todas essas perguntas para saber qual é a chance de sucesso, né? Para saber mais ou menos falar para o cliente, olha, o que você vai conseguir de sucesso ou não judicialmente. De qualquer forma, eu sempre incentivo os clientes a procurarem a forma extrajudicial de resolução primeiro. Tentar conversa com o colégio. E se o cliente não conseguir, acionar o advogado para conversar com esse colégio, mandar uma notificação extrajudicial com esse colégio, conversar com o corpo jurídico ou com o corpo administrativo desse colégio para conseguir essa redução de mensalidade. Ah, Carol, mas olha só, eu não tenho condições de fazer com que meu filho acompanhe o EAD. Eu não tenho computador em casa, ou meu sistema de internet não é tão rápido para isso. Essa criança que está em casa, esse adolescente que está em casa, ele não tem condições de acompanhar esse EAD. Então não tem condições de eu continuar com esse contrato de serviço. Beleza, como eu disse, é caso a caso. Nesse caso, a resolução contratual, ou seja, a extinção do contrato por falta de cumprimento ou por impossibilidade de cumprimento do objeto, ela pode acontecer, tá bom? Como eu disse para vocês, quando a gente está falando de renegociação de contrato escolar, a gente tem que ver caso a caso. Não tem uma porcentagem universal, não tem ainda uma lei, uma legalização que abarque, que abrace todo o caso de todos os estudantes de escola. Até porque você tem uma gama de estudantes que não é igual, ela é heterogênea. Então, você dá um desconto X para um aluno de creche, às vezes ele não atua da mesma forma para um adolescente. Infelizmente, seu corpo estudantil é heterogêneo. Então, a gente tem que tratar caso a caso, tá? É basicamente isso. As ações que estão saindo de renegociação de mensalidade escolar, elas são precedentes, ou seja, elas formam uma decisão favorável para a nova ação, mas ao mesmo tempo elas podem gerar um certo tumulto, porque às vezes cada juiz pode dar uma porcentagem de desconto. E aí você tem uma forma heterogênea de tratar a situação que não é tão boa. Então, volto a dizer, se você é pai, mãe, responsável, a pessoa que contratou o serviço escolar, você tem o direito de renegociar esse contrato. Mas a gente tem que ver caso a caso, tá? Seria irresponsabilidade falar pra vocês que, olha, tudo é possível, quando não é bem assim que a banda toca, tá? Eu peço para que vocês... uma coisa importante. Carol, meu filho, ele tem bolsa no colégio, então ele já tem desconto na mensalidade. Digamos que o colégio, o contratado por si só, ele virou e falou assim, olha só, eu vou dar um desconto de 30% na mensalidade para todos os meus alunos. Mas os alunos que têm bolsa ou que já possuem algum tipo de desconto na mensalidade, não vão ganhar esse desconto porque ele já tem um desconto na mensalidade. Isso é legal? Não. Isso é ilegal, tá? O colégio, ele tem que tratar com... ele tem que ser homogêneo no tratamento aos seus alunos. Então, se o aluno já tem um desconto na mensalidade e o colégio oferece um desconto novo devido à pandemia, esse desconto tem que ser somado ao desconto que ele já tem, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.